Apocalipse, Queda do Quarteto do Mal, parte 1, que vai dos capítulos 17 a 19. A Grande Babilônia. Essa é a sexta sessão paralela, dos capítulos 17 a 19. E em todas nós vemos cenas da segunda vinda de Cristo. Só que a cada sessão nós vemos o todo, essa segunda vinda e tudo o que acontece, os decretos de Deus, de forma muito mais clara. E o livro nos mostra sempre, em cada sessão, uma mensagem da vitória triunfal de Cristo sobre os seus inimigos. Sempre em cada sessão, no final, nós temos a cena da segunda vinda para mostrar aqueles que estavam sendo perseguidos e também a nós, nos dias de hoje, que a igreja triunfará com Cristo. Aqui nesse capítulo, principalmente o 17, João dá mais ênfase à Grande Babilônia, porque essa Grande Babilônia foi e é um tema fundamental para a Igreja de Cristo, porque se debate sobre a influência da Grande Babilônia ao longo dos anos, de todos esses anos. Então, nós vimos que os inimigos de Cristo são, primeiramente, o dragão, depois o anticristo, a besta que veio do mar, o falso profeta, a besta que veio da terra, e também a grande meretriz. Aqui, nós vamos começar a ver essa queda, a queda dos inimigos de Cristo em ordem decrescente, ou seja, primeiro a Grande Babilônia, depois o anticristo e o falso profeta e depois, por último, o dragão. Nos capítulos que nós vemos esse novo ciclo, nós podemos destacar o capítulo 17 como aquele que nos conta a história da grande meretriz. Como é a grande meretriz, o que ela é e o que ela faz no mundo. O capítulo 18 nos mostra a sua queda completa, porque já foi anunciado na outra parte, nas taças, João já começou a anunciar, caiu a Babilônia. Então, no capítulo 18, nós vamos ver a sua queda completamente. E no capítulo 19, nós temos Cristo triunfando sobre os seus inimigos. E aí, novamente, uma cena da segunda vinda de Cristo, sempre no final de cada ciclo, para mostrar que Cristo é vencedor e que a igreja vencerá com ele. E aí nós temos 3 quadros. Primeiro, uma descrição da grande meretriz, do que ela é, e qual esse papel fundamental que ela tem na igreja. Depois, a descrição da besta. E, por último, a vitória de Cristo e da sua igreja. João, logo no início, ele recebe uma visão contrastante. No seu chamado, ele vê a queda da falsa igreja e o triunfo da igreja verdadeira, que é a igreja de Cristo. Apocalipse 17, 1. Vejo um dos 7 anjos que tem as 7 taças
e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Aqui ele nos mostra a grande meretriz, como será o julgamento da grande meretriz. Apocalipse 21:9 diz assim: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então ele tem essa visão, a visão da noiva e da meretriz, a visão da cidade santa e da grande Babilônia. A noiva é a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, somos nós. A meretriz, a igreja apóstata. A Babilônia é a cidade do mundo, ou seja, o próprio mundo. E a Nova Jerusalém é a cidade de Deus, o povo de Deus, né? A Babilônia, a mulher e a cidade são a mesma coisa e são a falsa igreja. Tanto quando ele fala da mulher como da cidade, ele está falando da mesma coisa. A falsa igreja, esse sistema idólatra de Satanás, é o sistema que corrompe a igreja, que quer destruir a igreja. E a Babilônia, a grande meretriz, teve a sua queda já prevista. Nós vimos lá nas 7 taças da ira de Deus, né? Que ele já previu a queda da Babilônia, porque ele nos anuncia, um anjo anuncia, caiu a Babilônia. Então, essa grande meretriz, na verdade, ela é uma influência mundial, como nós vemos no versículo 1, que diz: Mostrar-te-ei o julgamento da meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. E também as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Se são povos, nações, línguas, a sua influência não é só no local, é o mundo inteiro. Ela é a religião prostituída que está presente em todos os povos. Todos os povos têm a sua religião prostituída. Deus tem a sua igreja verdadeira, a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo. E Satanás também tem lá, ele quer imitar, então ele tem a sua meretriz. E em cada lugar ele levanta a sua sinagoga, que é a igreja pervertida, a falsa igreja. E isso não quer dizer só uma cultura sem Deus. Nós aqui não falamos apenas das pessoas que não creem em Deus, que são incrédulos, mas falamos de uma cultura que é contra Cristo. Porque o que o dragão quer é destruir a descendência da mulher, que era Jesus, ele não conseguiu, então ele foi expulso do céu, depois de uma luta com Miguel, ele foi expulso com seus anjos e resolveu perseguir a igreja. O que ele quer é destruir a noiva de Cristo. Ele quer destruir a igreja. E ele sempre entra em conflito com seguidores do Cordeiro. E a meretriz, a grande meretriz Babilônia, ela faz isso porque ela vive com ele, ligada a ele, para destruir os seguidores do Cordeiro.
E essa igreja falsa, esse sistema idólatra dele, sempre vai tomar um rumo anticristão. Tudo que é anticristão é aquilo que ela vai dominar. Aí nós vemos que ela é conhecida pela sua riqueza, porque se nós vermos o versículo 4, diz que é uma mulher vestida de púrpura, escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro. E esse cálice de ouro é transbordante de abominações e de imundícias da sua prostituição. Ou seja, ela é rica, ela está cheia de ouro, pedras preciosas e carrega um cálice de ouro, mas nesse cálice tem as abominações e as imundícias do mundo. É a religião prostituída, é o mundo. Ela ostenta riqueza e luxo. É tudo aquilo que o mundo procura. O mundo procura isso. É esse sistema anticristo. Eu quero ser rico, eu quero comer bem, eu quero beber coisas boas, vinhos caros, enfim, eu quero viver na riqueza, na luxúria. É tudo aquilo que vai contra a determinação de Deus. São todos os valores anticristãos. A grande meretriz, ela é conhecida pela sua sedução. Nós vemos no versículo 2, o 4 e o 5. Porque a palavra diz que com ela se prostituíram os reis da terra, né? E com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os habitantes da terra. Ela se veste de ouro, como nós vimos, e ela tem o cálice de ouro que é cheio de abominações. E na sua fronte, diz versículo 5, estava escrito um nome, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ela é tudo que dá prazer ao homem que quer ser grande, que quer ser livre, que quer ser contra a religião, contra Deus, contra Cristo, e quer apenas luxo, riqueza, e não pensa em mais nada. Ela não se prostitui somente com os reis, mas ela também dá a beber do vinho da sua devassidão a todos os habitantes da terra que não estão com Cristo, né? O mundo, por assim dizer. Ela é uma religião popular, né, que atrai as multidões. Ela não impõe limites. Os ateus, eles se dizem ateus porque eles não querem limites, eles não querem saber que há um Deus, porque eles não querem se preocupar em saber que um dia serão julgados. Eles não querem saber do pecado. Então, eles preferem viver no mundo sem limite, que é o ateísmo, que são as heresias criadas em diversas partes do mundo, o liberalismo, em que tudo é permitido. Não, hoje você pode fazer o que quiser, porque tudo é liberal, tudo você pode. O sincretismo, até na própria igreja, o sincretismo religioso, coisas que são introduzidas na igreja que não tem na palavra, não tem em nada. Isso tudo seduz os homens, eles querem esse tipo de religião. Religião que libera tudo, libera os pecados, que não fala de pecado. O sincretismo que diz que muitas coisas feitas em determinadas igrejas vão fazer com que eles sejam ricos,
prósperos, enfim, nós vemos isso na igreja a cada dia, né? E ela tem um copo de ouro, e dentro desse copo o que tem? Devassidão. Isso aí inclui a pornografia, o luxo, a fama, o poder mundano, que são, na verdade, as concupiscências da carne. Tudo que atrai a carne, ela possui isso tudo. E o mundo, na verdade, ele seduz os ímpios. Esse mundo, essa religião falsa, ela seduz aqueles que não creem. E ela persegue os que creem, porque não admitem que nós, cristãos, possamos viver baseados em um livro, baseado em leis que estão no livro antigo, o que eles sempre falam, né? Então, todo esse mundo seduz os ímpios, mas persegue a nós. Se nós formos ver hoje, todas as leis que estão tentando quebrar com os nossos valores cristãos, e algum cristão se levanta, o povo evangélico se levanta, nós somos criticados, dizendo que somos retrógrados, que somos idiotas, enfim. Então, acabamos perseguidos, não só por palavras, como em muitos países somos perseguidos de verdade, perseguidos perdendo bens e perdendo até a vida, como em países onde há o islamismo, o comunismo, as ditaduras, enfim. E qual é a ordem de Deus? O que Deus nos fala sobre isso? Ele avisa os cristãos, a sua ordem é: saia do meio dela, como está em Apocalipse 18:4. Saia desse meio, saia da Babilônia, não viva aí porque isso não é para você. E ela também é conhecida pela sua violência, como nós vemos no versículo 6, que diz que a mulher está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Ela faz isso, ela persegue a igreja e o que ela quer? O sangue dos santos, dos mártires, dos testemunhos de Cristo. É isso apenas que lhe agrada. Quem era a Babilônia? Aqui, segundo João, naquela época em que ele viveu, a Babilônia era Roma, mas ela está no mundo todo o tempo, durante todos os anos e em todo lugar, porque ela não é apenas Roma, ela é o mundo todo, todos os governos, em todos os tempos, em todos os países, em todas as nações, porque o objetivo dela, principalmente como aliada do dragão, é de seduzir e destruir aqueles que amam a Deus. Apocalipse 17:18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. João achava, né, que era Roma. Por isso ele fala, a mulher que viste é a grande cidade. Na época dele era Roma, mas na verdade ela é um sistema, um grande sistema no mundo todo, em todos os tempos, que vem para destruir a igreja de Cristo. Porque muitos santos foram despedaçados. Na época de João, eles eram jogados nas arenas para serem comidos pelas feras, por leões. Isso tudo só para diversão do povo e para passatempo. O povo ficava lá olhando, se divertia, era um passatempo ver os cristãos sendo despedaçados pelas feras, né?
Depois, na época medieval, vieram as fogueiras inquisitórias e a Igreja Católica, a Inquisição, matou mais de 150 mil pessoas nas fogueiras, porque diziam que eram feiticeiras e acabavam queimando, né? Nós sabemos disso em toda a história. A Babilônia está também no massacre dos governos, em todos os governos que massacram o povo cristão, principalmente esses que do islamismo, do comunismo, das ditaduras, todos esses sistemas que perseguem. Ela está associada com a besta, porque o versículo 3 diz que João olhou, né, e viu aquela mulher e ela estava montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Quem é a besta com 7 cabeças e 10 chifres? O anticristo, né? Então ela está associada a ele para que destrua a igreja de Cristo. E também no versículo 1 diz que ela está assentada sobre povos, que se acha sentada sobre muitas águas. E o que são as águas? São povos, línguas, nações. E ela está também montada na besta. Ela serve a besta, que é o anticristo. Babilônia e a besta. A besta simboliza todo o movimento perseguidor anticristão. Tudo aquilo no mundo que hoje persegue os cristãos vem da besta. Isso inclui vários impérios mundiais, tanto no passado como no presente e no futuro, que hão de vir também, em todos os tempos. O mundo, ele se tornou o centro de uma sedução anticristã para o mundo. Aqueles que não creem, eles vão para o mundo, porque o mundo seduz. Não há pecado, só há liberdade. E tudo que é contra Deus está no mundo, e a maioria vive no mundo. Na época de João, Roma era uma cidade louca pelos prazeres. Ali havia tudo que era imoralidade, a imoralidade sexual, impurezas, idolatrias, enfim, as pessoas tinham que adorar o imperador, haviam as sinagogas de Satanás, né? Enfim, Roma era uma cidade que amava os prazeres e é um exemplo disso. Por isso João nos fala, por ele achar que naquela época seria Roma, Grande Babilônia. Mas essa Grande Babilônia vem ao longo dos tempos em vários governos e em vários países, porque a besta ela acaba ficando contra a Babilônia. O versículo 16 nos fala sobre isso, que a besta, os 10 chifres, eram a besta, né? E esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Ou seja, eles mesmos se voltam contra a besta. Por quê? Antes de vir o anticristo escatológico, né? Porque João disse que já haviam vários anticristos, mas o escatológico, que é o que vier no final, esse será o último e o mais forte, mais poderoso de todos. Então, até que ele venha, a Grande Babilônia é o que seduz o mundo, né? Ela não seduz a igreja, mas seduz o mundo. Então, quando ele vier,
Não precisa mais, porque ele vai ter o controle sobre as pessoas. Ele vai criar as suas leis, as pessoas vão adorá-lo, porque a palavra diz que o mundo adorará a besta. As pessoas vão adorá-lo. Então ele não precisará mais da Babilônia e se voltará contra ela. Nós podemos ver que essa besta é a besta que emergiu do mar, porque o versículo 7 e 8 diz, João nos fala sobre o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta que viste, que tem as 7 cabeças, era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujo nome não estão no livro da vida, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então nós podemos ver exatamente que nas palavras de João, a besta era e não é, porque não existe agora. Está para vir e caminha para a destruição. Então, ela era, não é, porque ainda não vive, mas aparecerá com toda certeza. Ela recebe o trono do dragão, o seu poder e autoridade, a besta. Ela vem sob a potestade de Satanás. Ela recebe do dragão tudo aquilo que ele pode dar. Ele vai dar ao anticristo o seu trono, assim como Deus deu ao Senhor Jesus. Ele vai dar o seu poder e também a sua autoridade, porque ele quer imitar Deus. Então Deus mandou Jesus, mandou o seu filho, e o dragão também quer ter o seu representante aqui. Então vai mandar o anticristo e dará a ele todo o poder e autoridade. Ele vai receber adoração, a palavra diz que todos vão adorar a besta, menos os que têm o selo de Deus. Ele vai receber adoração, todos vão adorar a besta, todos os povos e todas as nações. Então, esse sistema de governo anticristão, através da besta, vai se mostrar em uma pessoa. Virá uma pessoa que vai perseguir a igreja no final. E será um homem escatológico. Nós já vimos que ele será um homem, o anticristo escatológico, que está anunciado para o final, que é o grande, poderoso aliado de Satanás. Por isso, João nos diz, ele era, não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Porque nós sabemos que ele virá, porque ele terá um tempo aqui. Isso foi permitido ao dragão e ele desceu, ele foi expulso do céu e disse, os anjos disseram, ai dos moradores da terra, porque o dragão foi expulso e desceu com toda a ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele sabe que ele tem pouco tempo para agir e ele já está agindo desde aquela época, mas ainda não veio aquele a quem ele vai dar o poder e a autoridade, que é o anticristo escatológico. Então, ele não é ainda. Ele está para emergir do abismo e ele caminha para a destruição, porque nós sabemos da vitória de Cristo sobre os seus inimigos. O versículo 9 e 10 nos fala desse anticristo, dessa besta, que era e não é e está para vir, e quando vier caminha para a destruição. E todos adorarão essa besta, menos aqueles cujos nomes estão no livro da vida.
E ainda diz que aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Olha, nós podemos ver aqui como João nos relata exatamente. A palavra diz que as 7 cabeças são 7 montes em que a mulher está sentada, né? A Babilônia. Mas são também 7 reis. Aqui ele nos fala de reinos, dos quais caíram 5. 7 reinos mundiais anticristãos. Caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. Então, nós podemos ver que João nos fala dos 5 reinos que caíram, que foi Egito, a Síria, a Babilônia, a Pérsia e a Grécia. Foram os 5 reinos que tentaram destruir o povo de Deus, né? O Egito, a Síria, a Babilônia, o reino Medo-Persa, né? Da Pérsia, e o mundo grego de Alexandre, a Grécia. E aí ele ainda fala que um existe. Qual que existe na época de João? O Império Romano, né? Um existe ainda. 5 caíram, que foram esses 5 citados. Mas um ainda existe, que na época de João era o Império Romano. Hoje, para nós, não existe mais, mas na época dele existia. E o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco, que é o reino do anticristo. Esse ainda não chegou. Mas quando ele chegar, ele há de durar pouco, porque nós podemos lembrar que o Senhor Jesus nos avisa sobre isso e sobre a grande tribulação em que o anticristo dominaria o mundo, né? E as pessoas, e ele nos diz que esses dias, quando ele aparecer, esses dias seriam abreviados por causa dos eleitos, porque senão, quando o Senhor Jesus chegasse na terra, ele não teria mais ninguém para resgatar. Então, ele, sabendo como será a grande perseguição, ele diz que esse tempo seria abreviado. Então, João nos fala de 5 reinos que caíram, que é o Egito, a Síria, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia. Um que existe, que na época de João era o Império Romano, e outro que ainda não chegou, mas quando chegar vai durar pouco. É o reino do anticristo escatológico que não chegou. Quando ele chegar vai durar pouco, porque nós sabemos que ele será vencido por Jesus. E os 10 chifres que estão no versículo 12 e 13 são os 10 reis, porque no versículo 11, João nos diz que a besta que era e não é, mas que há de vir, é o 8º rei e procede dos 7 e caminha para a destruição. O que quer dizer isso? Ele procede de todos esses 7. Ele vai ter o poder e a maldade de todos esses 7 reinos juntos, né? E ele será o 8º. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridades como reis com a besta durante 1 hora. Então, os reinos do mundo, esses 10 reis, significa que haverá talvez reinos do mundo, países, né, nações, que darão suporte para o levantamento do anticristo. E nós podemos perceber que hoje
o mundo está pronto para a chegada dele, porque muitas são as grandes nações que querem dominar o mundo. Nós vemos aí a Rússia na guerra, ela quer dominar o mundo, ela fala em apocalipse, em bomba atômica, em ataques nucleares. Ela quer dominar o mundo, ela quer que ninguém mexa com ela, ela se acha a maior, com maior autoridade sobre o mundo, porque possui armas nucleares. Nós vemos a China, uma grande potência que também quer dominar o mundo. Nós vemos a Coreia, onde há uma ditadura. Nós vemos reinos importantes como os Estados Unidos e outros que são grandes reinos, e esses maiores reinos do mundo, através de seus governos e de seus sistemas anticristãos, eles darão suporte para que venha o anticristo. E, como nós vemos, o mundo está pronto para a chegada do anticristo. Mas a besta se voltará contra a meretriz para destruí-la. É o que nós vemos no versículo 16, que diz que os 10 chifres e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Ou seja, ela não tem mais função quando ele voltar, né? Até que ele venha, ela faz essa função, ela seduz o homem, ela faz com que santos, com que mártires sejam sacrificados, ela se embebeda do sangue dos santos. Mas quando ele vier, ele não precisa mais dela. Então é assim, o mal acaba se destruindo um ao outro, né? Porque ele será a lei total e ele é quem vai perseguir, então, o povo cristão. A maquiagem, o adorno que ela usa serão tirados e ela será exibida em sua terrível nudez e imundície. Nós vamos vê-la como ela é. Esse mundo perdido, esse mundo de ilusão, de impurezas, de concupiscências. E por isso nós vemos que a soberania de Deus é absoluta no universo. Não devemos temer nada, porque tudo está sendo controlado. Tudo está acontecendo da maneira como está na palavra. E por isso nós temos certeza da soberania de Deus, que é absoluta no mundo todo, nesse mundo, nesse universo que conhecemos. E sabemos que ela vai se cumprir, que tudo há de se cumprir. E João nos fala sempre em Apocalipse sobre Cordeiro, o Cordeiro que foi morto. Porque o Senhor Jesus não quer ser lembrado como uma pessoa exaltada, com a glória de Deus. Ele faz questão de ser lembrado como o Cordeiro que foi morto. Ele faz questão porque o Cordeiro foi morto em sacrifício e ele quer que as pessoas lembrem sempre do seu sacrifício, porque ele comprou a todos nós com sangue. Ele comprou com o seu sangue derramado na cruz toda tribo, povo, língua e nação. Nós vimos isso em Apocalipse 5, versículo 9. E a igreja vence o dragão. Como? Através do sangue do Cordeiro. Porque o dragão pode nos matar. Mas quando perseveramos na fé e perdemos a nossa vida, como já falei várias vezes, perdemos pelo sangue do Cordeiro, nós vencemos o dragão. Eu falei sobre isso ao longo dos vídeos, e isso está em Apocalipse 12, 11, que a igreja vence o dragão através do sangue do Cordeiro e do testemunho dele.
E em Apocalipse 17, versículo 4, nós vemos falar da suprema posição do Cordeiro. Aqui diz que os reinos pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. E vencerão também os chamados, eleitos e todos os fiéis que há com ele. Então, esse versículo nos mostra a suprema posição de Cristo, porque ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, e o seu nome está acima de todo nome. Nada, nenhum nome nos dá salvação, apenas Cristo. E aí, um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, né, que Jesus Cristo é o Senhor. E nós sabemos que ele mata o anticristo com o sopro da sua boca. A vitória de Cristo, então, será completa sobre os inimigos. E a felicidade dos ímpios despedaça-se. Os ímpios estão lá desesperados porque acabou todo o sistema que seduzia eles. A felicidade deles se transforma em tristeza. João vê o fim da besta já no capítulo 18, versículos 8 a 11, em que ele diz: por isso em um só dia sobrevirão os flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ele fala aqui da Babilônia. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Aqui ele nos fala também do fim da besta, dos 12 reis, que está no versículo 12 a 14, e da meretriz também, aqui no capítulo 18, versículos 8 a 11. E depois nós temos no capítulo 19 de Apocalipse, versículo 20, a destruição do anticristo e do falso profeta, que são jogados no lago de fogo. Bom, conclusão. Nós ainda temos outro vídeo, mas nós podemos perceber que Cristo tem os seus selados. Deus nos selou com o Espírito Santo. Nós somos selados pelo Espírito Santo. A besta também tem aqueles que ela marcou. Os marcados pela besta são aqueles que não têm o nome no livro da vida e que a adorarão, mas todos vão perecer com ela. A Igreja de Cristo somos nós, é o grupo de fiéis. Nós temos os nossos nomes escritos no livro da vida. E a prova da nossa eleição é justamente essa fidelidade a Cristo. Se na hora da perseguição nós formos confrontados até com a perda da nossa vida, aí é que nós mostramos a fidelidade a Cristo. Se formos fiéis, como o Senhor Jesus sempre avisou, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E quem perder a sua vida por mim, achá-la-á. Então, nós seremos confrontados nessa perseguição. E a prova da nossa eleição, de que nós somos chamados, de que nós temos o Espírito Santo, de que nós somos selados, é justamente a fidelidade a Cristo. Porque aqueles que no momento de perseguição não conseguem imaginar como serão suas vidas, não querem morrer,
têm medo de perder a vida e na última hora acabam negando a Cristo, esses realmente não têm os nomes escritos no livro da vida, porque os que têm vão perseverar até o fim e darão a sua vida por fidelidade a Cristo. Serão a testemunha fiel, aquele que perderá a vida pelo Senhor Jesus. Nós ainda temos outras partes que serão colocadas, do capítulo 18 e 19 em um outro vídeo, porque esse vídeo ficaria muito grande se eu colocasse tudo isso. Então, nós estamos na primeira parte e na segunda eu devo explicar o restante. Aqui eu continuo agradecendo ao reverendo Augusto Nicodemos, reverendo Hernandes Dias Lopes e Leandro Lima, com quem eu estudei e me deram uma outra visão sobre o livro de Apocalipse, sobre a soberania de Deus. Isso foi o principal, é de ver que em tudo o Senhor Jesus está no controle, em tudo a história está se cumprindo. Eu percebo claramente que tudo que está escrito se relaciona com toda a palavra de Deus, toda, não só o livro de Apocalipse relacionado às palavras de Jesus, como até no Antigo Testamento também. Então, tudo tem relação, a Bíblia realmente explica a Bíblia, e nós vemos perfeitamente toda a história, todo o desenvolvimento da humanidade e do povo de Deus, do mundo do lado de lá e o povo de Deus do lado de cá. E por tudo isso que eu vejo, eu tenho a certeza de que o final será triunfante para Cristo quando Ele vier e para nós, a igreja. Eu tenho essa cosmovisão de que Ele está no controle, eu tenho certeza que Ele está no controle, tudo acontece de acordo com a sua vontade. Devemos crer nisso, irmãos, e não temer, porque Cristo morreu por nós, Ele sofreu, Ele foi aviltado, Ele foi torturado, Ele foi cuspido, Ele foi crucificado. Ele derramou o seu sangue, Ele sofreu naquela cruz, o que nenhuma outra pessoa sofreu. Então, nós podemos sofrer um pouquinho por Ele, se for o caso, né? Nós só devemos lembrar que o sofrimento passa, é rápido. O dele não, demorou algumas horas, mas se formos mortos, o sofrimento é rápido, a vida é rápida, o tempo passa rápido para Deus. E Deus está cuidando de nós. Então, podemos morrer, podemos dar as nossas vidas por Ele, em nome da fé, em nome do sangue que Ele derramou por nós, em nome de todo o sofrimento que Ele teve para nos libertar. E isso é a perseverança dos santos. E é nela que nós nos firmamos na nossa fé para que a gente possa estar com Ele e ter a vida eterna e viver eternamente com Ele. Bom, irmãos, até o próximo vídeo.